Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mikael e seguindo a nossa série de vídeos sobre o Copilot Studio, hoje nós vamos estar vendo então como a gente trabalhar com os tópicos, né? Que é uma das ferramentas aqui importantes dentro do Copilot Studio, que vai nos ajudar então a criar os fluxos de como a gente inicia, né? Como a gente ordena o nosso agente. Então a gente vai guiá-lo, né, para alguns processos para que ele atenda, né, conforme a necessidade, o que a gente precisa fazer. Tá? Mas antes de tudo, claro, nunca se esqueça, né? Deixa o like já, se inscreve no canal aí, compartilha com o pessoal para seguir a nossa saga aí de vídeos sobre o Copilot Studio, beleza? Então, gente, vamos lá então. Conforme a gente falou no vídeo anterior, né? Aí você viu que é muito fácil criar um agente, né? Bastou a gente dar algumas informações ali, a descrição dele, as instruções, e ele já está funcionando totalmente operacional, né, o nosso agente. Mas agora a gente quer deixar ele um pouco mais com a nossa cara e direcionar ele para algumas coisas, né? Então, vamos dizer assim, vamos pensar nesse primeiro momento, né? Que, por exemplo, a gente está falando ali, né, o nosso agente, ele fala sobre futebol brasileiro e internacional. Então, para a gente trabalhar com os tópicos aqui, né? Então, eu vou criar um tópico, que é o que eu quero mostrar para vocês hoje, né? Do zero, que nós vamos trabalhar então com a parte de times internacionais, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar então um novo tópico, tá? Para que a gente, quando fale com times internacionais, ele mude um pouco a maneira de tratar, né? O que a gente quer de informações. Então aqui eu vou editar aqui então a trigger, né? Que é o disparo, né? Que vai iniciar esse tópico. Então eu vou usar aqui quando o usuário então digitar alguma frase, né? Vou clicar aqui em editar e vou começar a dizer a frase. Então vamos supor que eu quero que quando ele diga times internacionais, eu vou dar um adicionar aqui. Eu vou botar aqui time, por exemplo, europeu. Vamos botar aqui jogadores internacionais, certo? Então eu estou colocando essa frase aqui para dizer que, opa, eu quero falar sobre o futebol de fora, né? O do futebol que não é o brasileiro. Então quando alguém digitar isso, então eu vou mandar uma mensagem aqui. Então vou botar assim: "Ah, você deseja então falar sobre futebol internacional". Beleza? Eu vou botar isso aqui. Só que agora eu vou botar para ele o quê? Eu quero um input dele, né? Então eu quero descobrir para ele que time, né? Que time ele quer falar, né? Então vamos botar aqui, olha, a gente tem a opção de adicionar uma questão. Então eu vou botar aqui então sobre, até eu não vou botar que time, mas sobre que time o jogador, né? Sobre que time ou jogador você deseja falar. E aí, ele vai dar aqui, então, como é que eu quero identificar aqui, né, essa pergunta para ele. E aí ele tem as opções aqui, ó. A gente pode botar múltiplas opções, então ele pode escolher, né, várias opções. Uma opção de uma lista de variáveis. O usuário pode fazer uma entrada de dados, certo? E a gente depois tem a questão dos entes, tá? Que eu não vou explicar agora, vou explicar mais à frente, tá? Mas que são estruturas pré-definidas do que a gente quer de informações. Então, nesse caso aqui, como eu quero que ele informe qual que é o time que ele quer informar, o nome do time, o nome do jogador, né? Então, eu vou botar user entry response. Então, nós vamos pegar a resposta do usuário, né? Do input, e vamos, então, colocar na variável. Então, eu vou aqui clicar aqui que ele já abriu, né? A variável do tipo string, certo? E vou dar um nome para essa variável. Então, eu vou botar aqui time jogador informado. Opa, jogador informado. Informado. Beleza? Do tipo string, tá? Então, ele está mostrando qual que é a referência, né? Qual que é a caixinha aqui que ele está utilizando, né? E aí tem um ponto bem importante, ó.
Onde é o uso, então, dessa variável, né? Então, no tópico, certo? Então, ou global. Então, eu posso ter essa variável, por exemplo, para ser usada em todos, através de todos os tópicos, ou somente utilizada nesse tópico, tá? Então, a gente consegue fazer limitações de onde essa variável ela vai funcionar durante o ciclo de vida dela. Então, se eu botar em tópico, como eu falei para vocês, quando o tópico estiver ativo, alguém utilizando ele aqui, né, estiver dentro dele, as ações fazendo, ele vai estar disponível. Se não, depois que sair, ele não fica disponível. Se eu colocar global, aí eu estou dizendo que em qualquer momento, se eu for para outro tópico, eu vou ter essa informação, certo? Então, nesse caso, por enquanto, eu quero deixar só a nível de tópico, vou deixar limitado aqui, tá? Aqui eu posso colocar a opção que eu posso receber valores de outros tópicos, certo? Ou retornar valores para outros tópicos, tá? Mas nesse agora momento aqui não quero utilizar. Então eu vou fazer uma pergunta, eu vou colocar mais uma ação aqui. Então eu vou botar que eu vou enviar uma mensagem e vou dizer: beleza, você quer saber sobre... Aí aqui, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer uma fórmula, vou até copiar aqui. Ó. Uma fórmula não, vou botar aqui então uma variável. Ó, vou clicar aqui, inserir variável. Ó, e você vai ver aqui ó, que já vai aparecer a minha variável que a gente criou aqui. Então ó, eu vou botar aqui, então beleza, você quer saber sobre, se ele informar o nome do time, ele vai botar ali, por exemplo, Manchester United, ou se eu botar o jogador Dembélé, por exemplo, ele vai botar Dembélé. Então eu vou botar aqui, ponto, estou verificando informações. Opa. Beleza? Então tá aqui, estou verificando informações. Com isso eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma ação aqui, ó. Eu vou vir aqui em Advanced, certo? E eu vou usar aqui o Generative Answers. Então ele vai gerar então, né, através da IA, vai usar a IA para fazer uma resposta generativa. Então eu vou botar o input aqui, tá? Aqui eu vou botar em fórmula, porque eu quero fazer uma fórmula, porque eu quero misturar, né? Então eu vou dizer assim, ó, retorne informações sobre o clube ou time. Aí eu vou dar um espaço aqui, vou usar um e-comercial para concatenar e eu vou usar aqui a minha variável, que eu vou chamar de tópico.time jogador. E vou dar um insert. Ó, deu aqui, beleza? Então com isso a gente tem o nosso primeiro tópico criado. E eu vou dar um nome para ele aqui então. Ó, times e jogadores internacionais. Então, vou vir aqui, vou dar um salvar. Com isso, a gente então salvou o nosso tópico aqui. Então, que ele é um tópico, então, vamos ver um resumo dele aqui, que ele dispara, então, quando a gente escrever times internacionais, time europeu, jogadores internacionais. Certo? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma mensagem dizendo que eu quero falar sobre futebol, né? Ou sobre futebol internacional, futebol... Vamos até melhorar futebol barra, né? Jogador internacional. Tá? Tô colocando aqui então uma pergunta para ele sobre que time ou jogador você deseja falar. Vou até ajustar ali que não ficou a interrogação. Certo? E beleza, eu dou uma mensagem aqui para ele, né, dizendo que eu identifiquei qual que ele quer e faço a resposta generativa. Então vou salvar aqui de novo para fazer as alterações, né, que a gente fez aqui agora. E com isso eu vou dar um publicar. Então, lembrando, sempre quando a gente quer que as alterações que a gente fez aqui, por mais que a gente salvou, sejam disponíveis para o usuário, a gente tem que clicar em publicar. Mandei publicar aqui. Ele vai fazer a publicação. Tá? Ele vai demorar um pouquinho, mas ele já faz. Ó, pronto, publicou, já informou aqui. E agora a gente pode até reiniciar aqui o nosso chat. Certo?
Ó, então deu a nossa mensagem de boas-vindas, né? E agora eu vou colocar aqui. Oi, quero saber sobre times internacionais. Ó, ele trouxe aqui. Ó, mas pode ver que ele não pegou a frase aqui, ó. Por quê? Porque eu usei oi e times internacionais. Lembra que eu tenho dois tópicos, né, distintos, que um dispara com oi e outro dispara sobre times internacionais. E, ó, e até fiz uma falha aí só para você ver, ó. Eu botei timer internacionais. Agora eu vou escrever aqui, ó. Quero saber sobre times internacionais. Então tu viu que ele mesmo assim que eu dei uma resposta errada, ele foi lá, né? Fez a parte generativa, mas agora eu vou mandar a informação certinha, ó. A gente já pode perceber que ele caiu aqui no nosso debug, certo? Então ele botou aqui, né? Então você deseja falar sobre jogador de time de futebol internacional, sobre que time ou jogador você deseja falar. Então eu vou escrever aqui. Hoje já foi ali, né, a questão da Champions, vou botar sobre o PSG, ó. Então, quero saber. Ó, vou botar o nome do time, então. PSG, né? Senão, PSG. Ó, beleza, vou escrever saber sobre PSG. Estou verificando informações. Ó, então ele já trouxe aqui, ó. Algumas informações recentes sobre Paris Saint-Germain, as últimas partidas, próximos jogos que ele deu aqui, certo? Tu vê que ele tá dando umas respostas meia com umas datas estranhas, né? Por quê? Tá, só para você entender aqui nesse ponto, tá? Porque o ChatGPT, o 4O, ele foi treinado, se não me falha a memória, até final de 2023. Então, conforme você vê, você não tem informações aqui atualizadas sobre os times, certo? Mas você vê que ele dá os dados, né? Aqui. Então, como é que a gente pode fazer então para melhorar isso aqui, né? Para ter um pouco mais. Lá na página de início aqui, a gente tem aqui, tá? A gente tem duas maneiras de acessar isso, que é a parte de Knowledge, certo? Por aqui ou nessa aba aqui, tá? Então a gente vai clicar em Knowledge aqui e vamos adicionar então um conhecimento dele. E aí a gente pode colocar diversas fontes de conhecimento. Então a gente pode botar site público, SharePoint, o Azure AI Search, então quando a gente faz uma questão de vetorização, vamos ver mais para frente, né? No próprio Dataverse, o Dynamics 365, Salesforce, ServiceNow e até uma base SQL. Mas aqui a gente quer usar do sites públicos, tá? Então aqui eu vou pegar o site do GE, então eu vou vir digitar aqui ge.globo.com. Vamos utilizar esse site aqui, certo? Vou vir aqui, vou copiar. Ó. Opa, acho que eu não copiei. Deixa eu copiar de novo. Colei, vou adicionar, certo? Vou pegar um outro site também, vou pegar o site da ESPN. Então, ó. Vou só fechar aqui, abrir a propaganda. E vou vir aqui, vou botar com... Opa, já trouxe aqui. Ó, eu vou vir aqui, vou adicionar então e vou trazer aqui, certo? E vou adicionar. Então agora a gente tem dois sites que são nossa base também de conhecimento que a gente pode ter. Então com isso vamos fazer então mais algumas perguntas então sobre o PSG. Então agora eu vou perguntar aqui. Qual os últimos resultados do PSG? Então vamos ver aqui agora. Ó, ponto bem importante. Ó, tá vendo que ele deu aqui? Continuou dando errado. Por quê? Eu não cliquei em publicar. Então vamos lá. Vou clicar em publicar ele novamente. Vamos aguardar ele publicar. E aí vamos então que ele vai agora ter atualizado com as informações do site, né? Então com isso a gente já vai poder visualizar que a gente vai poder agregar muito mais conhecimento, né, para o nosso agente de IA. Então isso é uma coisa bem bacana que vai nos dar
um poder, né, de informação usando o chat GPT, né? Então a IA generativa do OpenAI que ele usa ali, que é o GPT-4o. Então publicou, vou reiniciar aqui novamente. Ele vai fazer a pergunta. Ó, então vou dizer: quero saber sobre times internacionais. Ó, já apresentou a pergunta, quer saber qual é o time, então vou botar aqui PSG. Ó, então ele passou aqui, o elenco 2024-25, ó. Ele já deu algumas informações maiores, certo? Ó, próximos jogos e resultados, possível retorno do Mbappé, e ele já coloca as referências, ó, tá vendo? Ó, elenco, resultados. Aí eu vou perguntar então, quais os últimos resultados do PSG? Então, o campeonato francês, venceu o Mônaco por 2-0, abrindo 6 pontos de distância, adversário da tabela. Trouxe aqui então, já trouxe a nossa referência que ele traz aqui, né? Deixa eu perguntar então quais os próximos jogos. Os próximos jogos. Ó, ele aqui no caso ele não quis trazer, né? Então, mas ele botou um link ali sobre as últimas notícias referente ao PSG ali, tá? Então, como pode ver, ele já traz mais informações, né? Dados, óbvio, não tão preciso, a gente botou um site mais que tem várias notícias, né? Mas ele já ajuda a dar diversas informações, ó. Então, ele já vai nos dando mais informações. A gente pode, então, acumular, né, diversos sites aqui que nos dê esses diversas insights, né, que a gente possa responder para a pessoa. Óbvio, né? Muito cuidado com a questão da qual site você vai colocar aqui para que a própria IA, né, ela possa ter a informação, né, clara, e aí com isso então fazer melhor uso dela, tá? Então a parte de conhecimento aqui, ela nos permite então agregar então muito mais informações, né, conforme vocês viram. Então aqui você vai poder ter diversas fontes de dados, de informações para que você consiga então obter, né, uma resposta melhor. Por exemplo, vamos procurar aqui que hoje o PSG foi campeão, ó. Então eu vou vir aqui, eu vou botar essa informação aqui, ó, como conhecimento aqui. Só abrir, de novo abriu música, propaganda deles. Deixa eu só tirar aqui. Fechar aqui. Vamos adicionar site público. Ó, e aqui, ó, esse é um ponto bem importante. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele não deixa ter mais de um nível. Então, nesse é um caso aqui, tá, que você tem que cuidar muito. Então, ó, por ser uma URL que tem vários níveis, ele então não pega. Então a gente não vai conseguir colocar essa URL aqui, que eu queria mostrar isso aqui para vocês. Opa! Então com isso você tem muito cuidado, que você tem que sempre botar o site raiz ali, certo? Para que ele vá fazer a pesquisa lá dentro, tá? Vai pesquisar, certo? Então deixa eu até perguntar aqui quais as últimas notícias sobre o PSG. Últimas notícias sobre o PSG. Vamos ver o que ele vai, se ele vai percorrer aqui ou não. Ó. Então ele trouxe aqui, ó, acesso ao site ESPN para encontrar notícias, porque ele não tinha nada muito na capa ali, né? Muitas informações. Então trouxe alguma questão sobre o acordo do Carlo Ancelotti com a seleção brasileira, trouxe os próximos reforços, e aqui ele coloca o link de referência, né? Que a gente pode clicar aqui, ó. Ó, e ele traz lá, ó, porque ele pesquisou sobre a palavra Paris Saint-Germain e já trouxe aqui, ó. Então, algumas coisas que trouxe de retorno sobre o PSG. Certo? Tá? Então, conforme a gente pode ver, então que a gente consegue criar aqui tópicos, né? Então, para customizar o nosso fluxo, né? Nosso atendimento, e também a gente pode aqui adicionar, então, conhecimento agregado, né, ao nosso tópico para que ele fique então mais inteligente aqui sobre
as informações que a gente quer, né? Deixa eu pegar aqui o site do PSG. Vamos ver aqui se eu pego aqui o site do PSG. Ele deve ter informações aqui. Deixa eu pegar aqui. O que eles têm aqui? Vamos ver aqui que ele deu. Quero ver que ele vai pegar aqui. Se a gente consegue perguntar para ele se ele foi campeão da Champions. Vamos ver. Vamos adicionar ele aqui. Ó. Vou publicar. Está sendo publicado aqui. Vamos aguardar ele fazer a publicação. E aí vamos ver então se ele aprendeu, né, com as informações que estão ali no site, se ele vai lá e vai ver a questão da Champions que ele ganhou no dia de hoje, né? Então eu vou vir aqui. Opa, já tinha publicado, né? Então eu vou resetar aqui de novo. Vamos lá, vou perguntar então. Quero saber sobre times internacionais. Então vou botar aqui PSG. Olha, já deu as informações ali. Então classificação em cronograma, já nos trouxe ali informações. Mas vamos pedir aqui agora então, me informe as últimas notícias do PSG. Vamos ver se ele vai lá no site. Ó, vamos ver aqui. Aí o atual técnico, tudo. Que foi o técnico da Espanha no 2022. Falando sobre a temporada 24-25, estatísticas recentes. Aí ele traz para cá. Aí ele traz mais informações do Globo. Então aqui ele acabou entrando muito mais ali, né, na questão dos sites do GE e da ESPN. Não entrou ainda no site do PSG em si. Então ele está ainda pesquisando ou não consigo trazer informações. Vamos perguntar aqui alguma coisa. O PSG é campeão da Champions? Vamos ver aqui se ele conseguiu já pegar a informação ali. Sim, ó. Ganhou a Champions League. O capitão Marquinhos levantou a taça Champions League 2025 na final. Ó, então ele foi lá e achou. Ó, ele pegou até pelo site do GE. Então com isso ele já foi lá dentro, pesquisou as informações, né, que eu dei ali na questão da Champions e ele já achou a informação. Então ele já está bem mais atualizado, né? Então eu vou perguntar aqui qual foi o resultado do jogo. Então, do jogo da final da Champions de 2025. Então ele vai pesquisar. Ó, então ele já passou aqui. O resultado final da Champions League foi uma goleada 5-0 do Paris Saint-Germain sobre a Inter de Milão. Então, tu pode ver que ele já está interagindo com essas fontes de dados nossas, né? E trazendo as informações. Eu vou perguntar aqui quem marcou. Opa, escrevi errado aqui. Ó, quem marcou os gols dessa final? Vamos ver assim. Com essa pergunta aqui, se ele vai contextualizar. Ó, no final da Champions, entre PSG e Inter de Milão, Paris Saint-Germain venceu por 5-0. O herói da noite foi o Doué, que anotou 2 gols e ainda deu uma assistência. Ó, então ele não pegou muito bem, né? Ele só pegou o Doué que marcou, mas vamos fazer a pergunta melhor. Quais jogadores... Vamos perguntar aqui, ó. Quais jogadores marcaram no jogo da final da Champions
de 2025. Vamos pesquisar aqui agora. Vamos ver se ele vai trazer para nós. Os disponíveis não mencionam os jogadores que marcaram gols na final da Champions League de 2025. No entanto, é possível destacar que historicamente... Ó, então ele não conseguiu achar, certo? Conforme a pergunta que eu fiz ali, tá? Mas é que ele já tinha achado alguma coisa, né? Porque o Doué, ele foi um dos caras que marcou, então ele estava na notícia aqui. E então ele trouxe a informação, aqui ele já não conseguiu pesquisar. Então com isso, né, você pode ver que é muito importante o que você dá de informação aqui para o seu pro seu agente, né? Então é bem importante que você ficar bem ligado nisso, tá? E então, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse segundo vídeo aqui da série. Então a gente falou um pouco, né, sobre como criar um tópico e como adicionar um conhecimento para ele. Então, no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais ali aprofundado nas questões de tópicos ali um pouco mais, né? Especializar ali um pouco ali, tá? E vamos seguir nessa nossa jornada aí do Copilot Studio, né? Vamos aprender bastante mais. Eu peço que você pratique, teste então a partir desse segundo vídeo, né? Já faça a criação do seu agente, já teste um pouco mais, coloque sites aqui, verifique como é que ele vai se comportar para você e vamos junto aí aprender um pouco mais sobre o Copilot aí e utilizar essa ferramenta que ela é poderosa para nós, tá? Lembrando sempre, não se inscreva no canal, deixe seu like aí e compartilhe com o pessoal também para seguir essa jornada, tá? Eu te agradeço, muito obrigado e nos vemos na próxima. Valeu!